capítulo 10, versículo 8. Glória a Deus. Diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, o parlador, será transtornado. Amém? Nesses dias que nós vamos estar com o pastor Júnior, vamos aprender muitos princípios, muitos mandamentos, que a Bíblia está nos dizendo: o que for sábio do coração aceita e ele será abençoado. Amém, irmãos? O sábio do coração aceita os mandamentos, mas o louco será transtornado. Então a Bíblia nos fala para nós aproveitarmos todas as oportunidades. E uma oportunidade dessas é para cada um de nós abrir o seu coração e aceitar a palavra de Deus como sendo do próprio Deus. A bênção somente será para nós. Aleluia? Amém, irmãos? Então no momento que o pastor aqui estiver, tenha o teu coração aberto, tenha o teu coração disposto a aprender a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, o que, amados? A pregação da palavra de Deus. Aleluia? Então, o pastor Júnior Santos está aqui conosco. Mas antes, hoje nós vamos fazer diferente. Quem trouxe a sua oferta e o seu dízimo? Amém? Quantos trouxeram a oferta e dízimo? Vai colocar o seu dízimo na mão, nós vamos orar. Vamos dizimar, vamos ofertar antes da palavra. Pega seu dízimo. Se não tiver envelope, faz favor ali os amados de atrás, tragam os envelopes aqui para entregar aos irmãos. Quem não tem envelope, só levanta as suas mãos para os irmãos entregarem. Rapidinho, amados diáconos, rapidinho mesmo. Os irmãos já levantaram as mãos e já baixaram. Aqui um, está ali. Distribua os envelopes onde você vê uma mão levantada. Coloca seu dízimo, sua oferta. Faz favor. Eu também preciso de um, irmão João. Obrigado. Amém? Irmão, já preparou? Segura seu envelope, vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai, nós diante de Ti nessa hora apresentamos de coração a nossa oferta. A Tua palavra diz: o Senhor ama aquele que dá com alegria. E com alegria nessa noite nós queremos dizimar na sua casa, queremos ofertar. Pai, receba essa semente e ela seja abençoada na Tua casa para que não falte mantimento. Em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar bem depositado. Não seja evidente. Sua oferta. Glória a Deus. Faz favor, pastor Júnior. Vamos aplaudir ao Senhor. Damos graças a Ele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastor Júnior é brasileiro. Através do pastor Manuel, nós recebemos ele. Ele está a vir de Moçambique em trabalho, tem lá uma obra.
está aqui a primeira vez em Angola e nós somos os irmãos privilegiados a receber eles em Angola. Aleluia! Ele é uma bênção, vai falar dele do ministério, aí tem uns folhetos que ele está distribuindo para mais conhecimento do ministério, mas as demais coisas, irmão, o pastor vai falar. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu aprendi que nós que servimos a Deus somos ricos em Deus. Amém. Então eu quero saber quem é rico da graça de Deus. Rico da fé. Amém. Rico do amor. Amém. Rico da palavra. Amém. Rico de dinheiro. Amém. O que você está falando? Romanos 4,17 diz que Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Aquilo que na sua vida ainda não é, mas você crê que pode ser, você já pode falar que é. Você não está mentindo. Porque eu creio que um dia eu serei um grande empresário. Então você já pode falar por aí que é um empresário. Aí alguém vai perguntar, mas onde é a sua empresa? Você diz, eu não sei ainda, eu não abri, mas eu já sou um empresário. Isso é o poder da fé. Falar aquilo que não é como se já fosse. Não é mentira, só é mentira se você não acreditar que você chegará lá. Então, se você não acredita que chegará lá e dizer que é, isso é mentira. Agora, se você acredita que vai chegar, então você já pode dizer que é, porque a Bíblia diz que Deus chama aquilo que ainda não é como se já fosse. Eu, antes de falar sobre o que eu vim ensinar, sobre fé e finanças, eu quero contar uma história de um bebê que eu conheci, que quando nasceu, seu pai era alcoólatra e desempregado, sua mãe era alcoólatra e desempregada. Aliás, sua mãe não era alcoólatra, era desempregada apenas. Agora uma pergunta, a expressão desempregado é a mesma? Se eu falar alguma palavra que vocês não entenderem, vocês prometem que me interrompem? Sim? Vocês podem interromper, olha, não entendi essa palavra, porque é melhor que eu pare e explique o que quer dizer, do que eu achar que você entendeu e você não entendeu. Então, ele, filho de uma empregada doméstica desempregada, de um alcoólatra desempregado, 9 irmãos, com ele 10. Quando nasceu, não tiveram dinheiro para levá-lo para a maternidade. Ele nasceu num barraco de madeira, uma casa de madeira, muito pobre, na beira de um rio, na favela, e não tinha condição nenhuma. Nasceu em casa na mão de uma parteira, e o parto só foi pago 18 anos, porque aquele bebê cresceu, trabalhou e pagou o próprio parto. Olha a pobreza. Quando ele aceitou Jesus, a sua família não morava nesse estado, e ele então pediu o pastor para morar na igreja. E morando na igreja, a igreja não tinha quarto, não tinha casa, só tinha um altar. E ele pediu o pastor para morar no altar. E o pastor então emprestou o altar para ele morar durante 1 ano e 2 meses. Acordava muito cedo, porque as irmãs da oração chegavam cedo, mas ele morava no altar. Comia porque o pastor dava de comer, e vestia porque os irmãos davam roupas para ele. Enfim, ele era muito pobre, mas amava muito a obra de Deus. E numa madrugada ele fez a seguinte oração a Deus. Ele disse: Deus, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu vou investir na tua obra. O tempo se passou. Naquele dia, naquela madrugada, Deus respondeu assim a oração dele, dizendo: eu vou te ensinar princípios, você vai enriquecer e enriquecer a muitos. Daquele dia para hoje fazem 20 anos. Hoje ele se tornou um empresário. Ele tem 3 empresas, tem uma editora que publica livros para todo o Brasil, para alguns países do mundo, tem uma universidade corporativa com 10 franquias espalhadas pelo Brasil,
tem uma empresa de consultoria financeira com 8 advogados. Ele se tornou escritor, escreveu 31 livros, se tornou pastor, pregou em 27 países do mundo. Seu programa de televisão passa em 65 países do mundo. Só o ano passado ele investiu $140 mil em Moçambique. Prazer em conhecer, essa é a minha história. Eu sou o pastor Júlio César. Eu estou aqui hoje para dizer para você de que pobreza financeira não é problema para Deus. Às vezes você é pobre financeiramente, mas você não tem culpa. Por exemplo, às vezes o bisavô é pobre, o avô é pobre, o pai é pobre, o filho nasce o quê? Eu, por exemplo, o meu bisavô era pobre, o meu avô era pobre, o meu pai era pobre e eu nasci devendo. Eu nasci devendo, porque no meu próprio parto já era uma dívida. Então, o primeiro ato da minha vida foi contrair uma dívida que eu tive que pagar 18 anos depois. Então, eu quero que você saiba que Deus me deu unção para alguns milagres. Um dos milagres que Deus vai fazer nesses dias em nosso meio é cancelar dívida de algumas pessoas. Cancelar dívida, pastor? Exatamente. Inclusive, se a gente conseguir baixar da internet, amanhã eu mostro para você um testemunho de um cancelamento de dívida, coisa de mais de $150 mil, que desapareceu na frente, em 40 segundos, na frente do devedor e do credor, na Receita Federal do Brasil. Enfim, Deus é Deus para fazer milagre. E você diz, mas pastor, me prova na Bíblia que Deus, que é bíblico esse milagre de cancelamento de dívidas. Porque uma pessoa que deve, ela não tem que pagar? Tem. Mas tem tanta coisa que a gente tem que fazer e a gente não faz. Às vezes você tem que cuidar da saúde, você não cuida, você fica doente. Aí Deus vem e faz um milagre pela sua misericórdia. Então dívida também é um milagre que pode acontecer. O que Deus não faz é pagar dívida de quem é mau caráter. Sabe o que é mau caráter? É a pessoa que faz as dívidas sabendo que não vai pagar, e ele faz de propósito. Agora, se você quer saber se na Bíblia tem base para cancelamento de dívidas, então escuta a oração do Pai Nosso. Ora comigo. Na oração do Pai Nosso fala de dívidas, sim ou não? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas. Perdoa o quê? As nossas dívidas. Então estava ali o tempo todo. Estava ali o tempo todo. Aí você está pensando assim, mas pastor, essa dívida da oração do Pai Nosso é a dívida do pecado. Se você pensou que é a dívida do pecado, você acertou. Só que eu estou esquecendo de te contar que dívida financeira também é pecado. A Bíblia diz: não devais nada a ninguém, senão o amor. Então o que Deus precisa fazer na nossa vida é uma vida livre de dívidas. E se precisar fazer um milagre para isso, Ele vai fazer. Amém? Um outro milagre que acontece em todas as conferências é que Deus faz aparecer dinheiro na conta de algumas pessoas. Eu sei que você ia ouvir amém, dizer amém? Pastor, mas espera aí, como é que aparece dinheiro na conta? Deus pode fazer. Mas eu não tenho conta em banco, mas tem gaveta em casa. Glória a Deus. Pastor, me mostra na Bíblia que isso acontece. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, eu arrumei um problema. Me perguntaram se o senhor paga imposto, e eu fui logo dizendo: pago. Agora eu queria fazer uma pergunta. Na sua opinião, Jesus pagava imposto? Sim ou não? É uma pergunta. Não sabe a resposta? Então eu vou ajudar você. Por que ele pagava imposto?
Em algum momento você vê Jesus pagar imposto? Sim. Onde? Não. Ele estava dizendo que as pessoas tinham que pagar imposto, mas ele não estava pagando, ele estava ensinando. Quem devia imposto tinha que pagar imposto. Mas e por que Jesus não pagava imposto? Porque era o Filho de Deus? Não. Ele sonegava? Não. É que simplesmente Jesus não abre mão de um direito que ele adquiriu. E essa história começou há muito tempo atrás. Um dia, um menino, franzinho, fica sabendo que Israel estava sendo afrontado por um gigante duvidoso. Não era muito sério aquele gigante não. Golias. 40 dias. Dai-me um homem. Eu quero um homem. Um homem desse não é sério. Não é. Padeleiro, você falou? O que é isto? Não é sério. Davi, já que ele queria um homem, Deus não deu o que ele queria, porque Deus não atende pedido de oração de incircunciso. Deus mandou um menino. Já que ele estava preparado para lutar com o homem, ele não estava preparado para lutar com o menino. Ei, às vezes as lutas vêm contra você e estão esperando você reagir de um jeito. Reaja diferente, reaja como um menino, e você vai ver Deus te dar vitória. Resumo da história: Davi então enfrenta e pergunta: o que é que eu vou ganhar com isso? Olha, vai ganhar algumas riquezas, vai ganhar a filha do rei, a bonita, e a tua casa nunca mais pagará imposto em Israel. Jesus entrando em Jericó, o cego grita. Eu não ouvi, só os ricos, por favor. Então Jesus era da casa de Davi. Ok. Então não precisava pagar imposto. É um direito que ele conquistou. Tanto é que ele não tira dinheiro do caixa de Judas para pagar imposto. Ele disse: Pedro, você arrumou um problema, você resolve. Vai no banco. Existia um banco naquela época chamado Mar da Galileia S.A. Era um banco aquático. Era um mar. Chegando lá no banco tinha um caixa, um caixa eletrônico aqui, um ATM. Um ATM. Um fundo de caixa, um caixa eletrônico. Multicaixa. Pedro, você vai encontrar um multicaixa, um ATM. Chegando lá, e não duvide que era um ATM, porque existe peixe elétrico até hoje. Não existe? São os peixes que não informatizaram. Os peixes que se informatizaram se tornavam ATM. Pedro, você vai passar o cartão de débito. Como é o nome? O cartão de crédito? Débito. Cartão de débito. Pedro, quando você passar o cartão de débito na boca do ATM, vai ter dinheiro lá. Quando Pedro jogou o anzol na boca do peixe, o que tinha lá dentro? Não ouvi. Quem é rico em Jesus, diga amém. Então só os ricos me respondam: o que tinha na boca do peixe? Quem colocou o dinheiro lá? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus vai fazer, que para mim é o maior dos três. Deus vai te dar ideias. Uma ideia pode mudar a sua vida financeira. Amém? Rapidamente, deixe-me anunciar aqui o meu material. Tem pouco, é verdade, mas lá atrás você pode adquirir de minha autoria. Aqui é um kit, são 6 DVDs que contém aqui dentro. É um kit preparado sobre prosperidade. Decidir prosperar. Eu descobri que muita gente quer prosperar, mas nunca decide isso. É uma questão de decisão. Quando você decide, as coisas mudam. O filho pródigo saiu de casa muito rico, entrou num processo de perda financeira que só mudou quando ele tomou uma decisão. E então tudo começou a mudar na vida dele. E aqui são 4 DVDs, e o título são
4 não, 6 DVDs. Os títulos são As 4 Fases da Riqueza, o Desafio. Aí você diz, pastor, 4 fases da riqueza, porque eu estou sem dinheiro. Se eu falar em fase de riqueza, pastor, eu não tenho nada. É a primeira fase. A primeira fase da riqueza é não ter nada. Só que você precisa aprender como agir nessa fase para poder sair dela. A segunda fase, conquistar o que você acha tudo. Terceira fase, perder tudo. Pastor, perder tudo faz parte da riqueza. Talvez é a mais importante. É a fase em que você mais aprende. Quando você tem tudo, você descobre quantos amigos você tem. Quando você perde tudo, você aprende a qualidade dos amigos que tem. Então, às vezes, Deus tira o que você tem para afastar os teus amigos, para depois te dar em dobro. E a quarta fase é a reconquista. O desafio da presença de Jesus. Tem crente que se comporta tão mal na igreja que quando vai para casa, Jesus não quer ir para casa com ele. Jesus não anda mal acompanhado. E tem gente que é uma péssima companhia para Jesus. Por isso que ele só está bem quando está na igreja. Ele vai para casa e já é outra pessoa triste, sem presença de Deus. O sucesso de amanhã começa hoje. Pare de ficar adiando um dia, na semana acontecerá. Não. Aproveite que você ainda não chegou no topo para enriquecer no meio do caminho. Fala para quem está do teu lado, você não me conhece. Cuidado comigo, me trate muito bem, porque amanhã eu posso ser o seu patrão. O sucesso de amanhã começa hoje. Olha aqui, 7 passos para uma grande conquista. O resgate da honra. Quando a tua vida financeira é afetada, o diabo não quer os teus bens. Eu nunca vi o diabo andando de carro, nunca vi o diabo com chave da casa de ninguém. O que ele quer é acabar com sua honra, porque ele se tira a sua honra, ele tirou a sua vida, o seu testemunho, o seu poder de influência. Então, o que você precisa é que Deus resgate a sua vida financeira para que sua honra seja resgatada. Segunda chance para você que perdeu alguma coisa ou alguém na sua vida. Aqui um outro, também preparado para a vida financeira, finanças com propósito. São 6. O hotel mais famoso do mundo. Aqui mostra princípios de uma empresa, pessoa que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. E princípios de uma empresa, de uma pessoa, de um casamento que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. É aqui nessa mensagem. Não desista dos seus sonhos. Para quem surge as grandes oportunidades. Vivendo acima da média, princípios revelados da prosperidade e o dom de adquirir riquezas. Você sabia que existe um dom que Deus dá para pessoas adquirirem riquezas? Eu vou ministrar algo, parte disso aqui durante esses dias. Amém? E aqui também, esse aqui é um projeto da minha editora para a família. Juntos por toda a família. Se tornou um congresso no Brasil muito conceituado. Os pastores, cada um tem um DVD aqui. Cláudio Duarte, que hoje é um fenômeno no Brasil para a família. Silmar Coelho, Josué Gonçalves, que já vi que é conhecido aqui. Marcos Gregório, que é o fundador do Apacentar. Muitas músicas vocês cantam deles aqui. Simon Araújo, que é o meu pastor. E eu, pastor Júnior Santos. É um kit voltado para a família. É uma bênção. No Brasil está acontecendo assim. As pessoas adquirem e o casal assiste um por dia. No final, convida um outro casal para assistir junto. E no casal não crente. E no último dia, traz esse casal não crente para consagrar as alianças na igreja. É uma forma de evangelismo. Você assiste com seu marido, acerta o que está errado lá, convida um não crente, assiste junto com vocês e no final traz para a igreja para abençoar. Amém? Cada kit é $70, eu acho que é 7 mil? 7 mil quantos? Eu ainda vou aprender. Esse aqui você não pode comprar, é um presente meu para o pastor Luiz Maria. Tá bem?
Deus abençoe. Ficaram com inveja, foi? Não. Dá glória a Deus, poxa. Quando eu abençoo, pastor, eu abençoo você. Amém? Se você não tiver dinheiro, não tem problema. Vira para o lado e pede a ele: você pode me dar o seu dinheiro? Queridos, existe uma coisa muito básica, muito interessante na palavra de Deus. Deus respeita o seu direito. Deus respeita a sua opinião. O que eu vou começar a ensinar agora funcionou na minha vida e tem funcionado na vida de muitas pessoas. Eu já ministrei em 27, este é o 28º país que eu já ministrei, o que eu vou ministrar agora. E onde eu tenho passado, Deus tem levantado pessoas para se tornarem milionários. Se você disser, pastor, é todo mundo que vai? Não. Tem gente que nem gostou do que eu falei, como é que ela vai ficar milionária? Tem gente que acha que eu já falei heresia demais hoje, como é que vai ficar milionária? Mas existem algumas pessoas que têm um chamado de Deus para receber um dom, e esse dom pode ser liberado aqui no nosso meio. Amém? Em Isaías 1,19 fala uma coisa muito interessante. Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Levante sua cabeça. A primeira coisa que eu aprendo com esse simples texto é: Deus não é contra a prosperidade material do crente. Você veja que ele disse: eu posso te dar o melhor da terra. Ele não está falando do céu. Então esta já é uma resposta para aqueles que pensam que toda a promessa vai se cumprir no céu, que a prosperidade só vai acontecer no céu. Não. Deus é claro: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Nós precisamos entender uma coisa: para que Deus quer me dar o melhor desta terra? Escute, o método de Deus para evangelizar o mundo é através da igreja de Cristo. E o que tem a ver a evangelização do mundo com a prosperidade do crente? Antes de Jesus subir ao céu, perguntaram quando é que ele voltava, e ele disse: eu não sei o dia nem a hora. Mas começou a citar sinais que aconteceriam antes da sua volta. E ele, citando esses sinais, ele citou 24 sinais que iriam acontecer antes da volta de Jesus. Dos 24 sinais, sabe quantos já aconteceram? 23. 23 sinais. O único sinal que não aconteceu é Mateus 24,14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora, como pregaremos o evangelho se não houver investimento no reino de Deus? Para alcançar o mundo é necessário investimento financeiro. Ora, o único sinal que depende do dinheiro do povo de Deus ainda não aconteceu. Há vários profetas em todo o mundo profetizando que, apesar da crise do mundo, Deus vai prosperar a igreja nesses últimos tempos, por causa desse último sinal. Agora veja, ele é bem claro: se quiserdes. O que é querer? Primeiro, o crente confunde espiritualidade com religiosidade. Qual é a diferença de espiritualidade para religiosidade? É fácil identificar um espiritual e um religioso. Como, pastor? O espiritual, quando você o magoa, ele te perdoa.
o religioso, ele diz que vai orar a Deus para Deus pesar a mão em você. Ele diz que ainda vai te ver no fundo do poço. O espiritual, quando ele sabe que um irmão pecou, ele se aproxima para estender a mão. Um religioso, quando sabe que alguém pecou, ele sai contando para todo mundo e pedindo a punição. Essa é a diferença do espiritual para o religioso. O espiritual, quando ouve algo novo que ele não conhecia, ele presta mais atenção para aprender. O religioso, quando ouve algo novo, ele rejeita logo, nem para ouvir, e ele já sai falando mal. O espiritual entende o que Deus quer fazer. O religioso é contra tudo aquilo que Deus tentar fazer de novo. E a maior diferença do espiritual para o religioso é que o espiritual sempre se posiciona como um aluno. Um religioso sempre quer ser o dono da verdade. Deus não consegue trabalhar. Por isso que quando Jesus veio à terra, ele não chamou nenhum religioso, nenhum sacerdote, nenhum levita. Ele disse: quer saber? Eu vou fazer uma coisa nova. Pegou um monte de pescador que estava lá, que não tinha nada a ver com religião, não sabia orar, não sabia rezar, não sabia nada. Ele disse: vem cá, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer alguma coisa. Porque é muito mais difícil você tirar algo errado da mente de alguém do que colocar algo certo. Boa parte do que eu vou falar hoje será tirando algumas coisas negativas que você aprendeu. Por exemplo, no Brasil tinha muito isso, não sei se aqui tem essa ideia de que Deus quer que você seja pobre, por exemplo. Talvez ninguém fale assim, mas eu mesmo estava numa farmácia ontem e vi uma pregadora pregando com muita força, e pelo que ela falava, deixou claro que ela é contra quem tem dinheiro. Existem dois discursos que ofendem o povo de Deus. O primeiro é o discurso da teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Eu sou contra. Está bem? Amém? Eu sou contra. Mas eu vou explicar o que é, para que você possa entender. A teologia da prosperidade, ela diz que se você tem carro bom, casa boa, dinheiro, investimentos, Deus está te abençoando. Essa mesma teologia diz: se você não tem casa, não tem carro, não tem dinheiro, se você é pobre, é porque Deus não está na tua vida, é porque você tem uma maldição, tem um encosto, tem um espírito, tem um mal, tem que trocar de anjo. Amém, pessoal? É assim ou não é? Na verdade, não é nada disso. Dentro das nossas igrejas existem homens e mulheres de Deus que nasceram de novo, e são ricos e vão morar no céu porque nasceram de novo. Como também tem muitos pobres financeiramente dentro das igrejas que nasceram de novo e vão morar no mesmo céu que um rico que nasceu de novo. Deus pode estar na vida de um pobre financeiramente e pode estar na vida de um rico financeiramente. Amém? Amém. Nós sabemos que não precisamos de nenhum centavo, nenhum dinheiro para ir para o céu. Amém? Amém. Não precisamos de dinheiro para ter Deus. Está claro isso? Amém. Então a teologia da prosperidade, ela é mentirosa. Agora tem uma outra teologia que também é mentirosa. É a teologia da miséria. A teologia da miséria prega ao contrário. É o que eu ouvi ontem com aquela pregadora. Ela disse que foi pregar na Suíça e viu um monte de rico e começou a falar: o que adianta ter tudo isso e vai para o inferno? Não, calma. É possível alguém ter tudo aquilo e ir para o céu, basta nascer de novo. É que às vezes os discursos dos púlpitos, normalmente nós pentecostais gostamos desse discurso, falamos mal do rico e falamos bem do pobre.
Ah, pastor, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É verdade, mas quem ama dinheiro nem sempre é rico. Eu descobri, do jeito que tem rico que ama dinheiro, tem pobre que ama dinheiro. A diferença é que tem rico que ama o dinheiro que ele tem, e o pobre que ama dinheiro ama o dinheiro que ele não tem. É um pecado pior, porque ele ama o que não é dele. Pastor, e como eu sei que alguém ama dinheiro? Pelo comportamento. Às vezes o camarada vende até a mãe para ganhar dinheiro, manda entregar a sogra, mas vende a mãe. Escute, é verdade, ele mente para ter dinheiro, então ele ama dinheiro. E às vezes quem ama dinheiro nunca tem dinheiro. Na verdade, essa cultura da pobreza, você já viu alguém dizer assim? Eu conheci uma profeta, uma mulher de Deus, muito de Deus. Ela é tão de Deus que nem lê a Bíblia ela sabe. O nome disso não é espiritualidade, o nome disso é analfabetismo. Eu conheci uma mulher tão de Deus que ela não tem dinheiro nem para comer. Não. Isto não é sinal de alguém é de Deus. Na verdade, ser de Deus não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Não tem nada a ver com ter dinheiro e não tem nada a ver com não ter dinheiro. Pastor, e o que é que Deus quer com isso? O que Deus quer que você entenda é que Deus está acima de todas as coisas. Outra coisa que Deus quer que você entenda é que Ele quer te usar de alguma maneira. Se você não quer prosperar financeiramente, não tem problema, Ele vai te usar de outra maneira. Agora, se você identificar que no reino de Deus precisa de pessoas com dom de adquirir riquezas para investir no reino, e você entender que você é essa pessoa, se coloque diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero esse dom. Eclesiastes 5,19. Veja o que diz. Diz assim: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é o que? A todo homem a quem Deus deu riquezas. Levante sua cabeça. Ei, aqui está dizendo que Deus pode dar riqueza. Agora, entenda que está no plural, não é só riqueza financeira, riquezas. Uma família abençoada é uma riqueza de Deus. Filhos saudáveis é uma riqueza de Deus. Amigos verdadeiros é uma riqueza de Deus. A presença de Deus é uma riqueza de Deus. Uma igreja para congregar é uma riqueza de Deus. Só que a próxima palavra deixa claro outro tipo de riqueza. A todo homem a quem Deus deu riquezas e bens. Dinheiro. Para ter bens tem que ter dinheiro. Deus está dizendo que pode te dar riquezas financeiras. Ei, existe muito mal entendido no meio do povo de Deus sobre dinheiro. Por exemplo, dinheiro traz felicidade. Gente que acha que traz, outro acha que não traz. Na opinião de vocês, dinheiro traz ou não traz felicidade? É forte. Na verdade, eu ainda não descobri se traz ou se não traz, mas uma coisa eu descobri: que dinheiro paga a conta, e quando paga a conta você fica uau. Eu vim num carro um carro muito velho. Lá no Brasil a gente chama de Fusca. Eu não sei, um carro muito velho, com um adesivo autocolante dizendo assim: se dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e seja feliz. Normalmente o crente não gosta de ouvir falar em dinheiro na igreja. Tem dois motivos. O primeiro,
Ele acha que dinheiro não é um assunto espiritual. Ele acha que isso é uma coisa material, tem que ficar lá fora. E por que quando você está aqui dentro, em vez de estar prestando atenção na palavra de Deus, você está pensando no que tem que pagar amanhã? Muitas vezes você está pensando em problema financeiro. Ei, deixa de ser carnal então. Dinheiro sim é um assunto espiritual. Tem pessoas que tinham paz, entrou em dívidas, perdeu a paz, não consegue mais nem prestar atenção no que o pastor está dizendo. É um assunto espiritual sim. O outro motivo que muitos crentes não gostam de falar de dinheiro na igreja é que toda vez que se fala de dinheiro é para pedir o seu. Ei, eu estou aqui para te ensinar. Amém? Amém. Então a primeira coisa que você precisa entender: Deus não vai te dar aquilo que você não gosta de ouvir. Você tem que começar a gostar de ouvir um assunto, porque você tem que aprender sobre o assunto. Amém? Amém. Por exemplo, você sabia que dinheiro é fofoqueiro? Sabe o que é ser fofoqueiro? Você conhece algum fofoqueiro? Não aponta se ele veio hoje. Ei, dinheiro é fofoqueiro. Se você não sabe lidar com dinheiro, ele fala para todos os outros dinheiro, e o dinheiro fica te evitando. Agora, já que dinheiro é fofoqueiro, quando você sabe cuidar dele, ele sai falando para os outros, e começa a vir dinheiro em tua direção. É verdade. Escute, na sua opinião, eu gosto de interagir, porque para aprender você tem que dizer em que nível você está. Na sua opinião, dinheiro é problema? Sim ou não? Dinheiro é? Vou perguntar de novo. Agora eu queria que isso... Deixa eu ensinar uma coisa antes de fazer essa pergunta. Eu falei sobre pobreza, sobre riqueza. Falei da pobreza que você não tem culpa. Bisavô pobre, avô pobre, pai pobre. Você não tem culpa. Agora tem uma pobreza que talvez você tenha culpa. Qual é essa pobreza? E é essa que eu vim combater hoje. É a pobreza de mentalidade. Sabe o que é pobreza de mentalidade? Quem não sabe, levante a mão, quem não sabe. Porque tem gente que não sabe e fica calado. Quer ver um erro muito grave quando falamos em pobreza? Fulano é pobre de espírito. Quando a pessoa é negativa, a gente diz que ela é pobre de espírito. Aqui fala assim. Só que quando a pessoa é negativa, ela não é pobre de espírito. Pobre de espírito é uma bênção. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. O pobre de espírito, na verdade, não é aquela pessoa negativa que deseja mal a todo mundo. Uma pessoa pobre de espírito, na verdade, é uma pessoa que reconhece que não tem recursos espirituais próprios e que depende espiritualmente, totalmente de Deus. Isso é ser pobre de espírito, é uma bênção. Agora, uma pessoa que é pobre de mentalidade, aí sim é o que nós vamos tratar hoje. Pastor, me diga alguns exemplos de uma pessoa pobre de mentalidade. Primeiro, ela não tem recurso mental. Ela não consegue acreditar que Deus tem coisas grandes para ela. Ela não consegue acreditar nisso. Ela acha que pronto, a vida é dura, é isso mesmo, cada dia é pior do que o outro. Então ela é pobre de mentalidade, porque ela não consegue enxergar além do que já viveu. Uma pessoa pobre de mentalidade, ela vive a sua vida baseada no passado. Ela vive a sua vida baseada no que aconteceu na infância, no que viveu até... Ah, pastor, nunca serei uma pessoa de recurso, porque o meu passado é muito pobre. Ei, o meu passado é mais pobre do que o seu. Mas aprenda uma coisa: quando Deus quer abençoar alguém, Ele não se baseia no passado, Ele se baseia no futuro. Pare de ficar olhando para trás se você está caminhando para frente. Então, enriqueça na sua mente. Paulo fala sobre isso, renovação da mente todos os dias. Então agora a pergunta para quem é rico aqui. Amém? Amém. Tem gente que está assim: meu Deus, será que eu sou? Será que eu não sou? Então tá, eu vou te promover. Rico, pronto. Na sua opinião, dinheiro é problema? Não. Dinheiro é? Esse é o seu problema. Não, a solução é Jesus Cristo de Nazaré, poxa. Nós estamos na igreja evangélica, afinal de contas.
Pastor, mas se dinheiro não é problema e nem solução, o que é dinheiro afinal? Uma ferramenta. Dinheiro é uma ferramenta. Pastor, por que é uma ferramenta? Para que serve o dinheiro? Para edificar alguma coisa? Para consertar alguma coisa? Para desbloquear alguma coisa? Dinheiro serve como uma ferramenta para quem tem algum propósito. Fala comigo. Aliás, fala para o teu irmão. Crie um propósito. E Deus te dará dinheiro. O problema é que nós só queremos dinheiro porque não gostamos da vida que tem. Muitos de nós queremos dinheiro porque não gostamos da vida que temos. Na verdade, Deus quer que você tenha um propósito. Quando você tiver um propósito, Deus te dará dinheiro. Agora, se é uma ferramenta, para quem que Deus dá? Para quem sabe usar. Toca no teu lado, fala assim, para quem sabe usar. Acorda aí quem está do lado, para quem sabe usar. Porque um dinheiro, uma ferramenta na mão de quem não sabe, vira uma arma. Ei, quantos estão na igreja, mas estão querendo dinheiro para usar como arma? Como assim, pastor? Tem gente que está olhando assim: Deus, eu quero ter bem muito dinheiro e eu vou mostrar para aquela vizinha, eu vou mostrar para minha cunhada, eu vou mostrar para aquele homem. É para isso que você quer dinheiro? Deus não vai te dar dinheiro. Se você quer se exibir e pedindo ajuda de Deus para pecar, não, muda de assunto. Na verdade, você precisa ter propósitos honestos, lícitos. Então, se dinheiro é uma ferramenta, Deus dá para quem sabe usar. Eu vi uma mulher que chegou para mim e disse: pastor, ora por mim. Eu perguntei por quê. Ela disse: porque eu quero um emprego, porque quando eu tiver emprego eu vou ter dinheiro, quando eu tiver dinheiro eu vou largar o cavalo do meu marido. Eu disse: eu não sabia que vocês criavam animais em casa. Eu disse: eu não vou orar, porque Deus não vai te dar emprego, Deus não vai te dar dinheiro, e você ainda vai ter que suportar o seu marido. Ei, querido, Deus não vai te dar algo para destruir um casamento. Um homem também. Um homem estava numa casa lotérica, fazendo um jogo, totomola, sei lá. Como é que fala aqui? Jogo que dá milhões. Loteria. Fala nisso, qual foi o resultado dessa semana? Quem é que joga aqui? Que bom, tomara. Jogar escondido dá azar, hein? Você não ganha não. Aí um homem estava a jogar e disse: eu vou ganhar. Era cerca de 20 milhões de dólares. Eu vou ganhar 20 milhões de dólares. A primeira coisa que eu vou fazer é mandar aquela mulher embora. A minha mulher, ela é terrível. Eu vou ganhar milhões, vou mandar embora. Aí a moça que estava atendendo disse: meu senhor, não fale mal da sua esposa. Ela deve ter algumas qualidades. Ele disse: não, ela só tem uma qualidade, ela é nota 10. Ela é 10 dentada, 10 cabelada, 10 mantelada, 10 arrumada. Eu vou dizer para ela: 10 aparece.